Gurizada, o negócio é o seguinte, a minha proposta neste vídeo é conversar com você sobre o que eu espero que o Internacional possa alcançar ainda nesta temporada, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, diante de todo esse contexto, sem CT, com poucos treinamentos, prejudicado e também sem estádio, talvez pelos próximos 3 meses e mais. Te trago uma informação de bastidor. Como o Inter trata os seus objetivos ao longo desta temporada. Eu lembro, o Inter volta a competir, o Inter volta a campo a jogar a partir de terça-feira contra o Belgrano na Arena Barueri em São Paulo pela Copa Sul-Americana. É sobre isso que a gente trata neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem toda a expertise e te dá o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS, até 10 anos do teu fundo de garantia na tua grana de forma simples e rápida. Faz o seguinte, vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e já conversa direto no WhatsApp com o time da Mais Ágil. É simples e rápido. O governo federal permite a antecipação do saque de 10 anos do FGTS, mas há regras para isso e quem tem esta expertise é a turma da Mais Ágil. Vai no link aqui embaixo no primeiro comentário. Segue o Pix Solidário do Debate Raiz, contribua lá também você, faça a sua doação, dinheiro que será revertido ali na frente em produtos para ajudar os desabrigados desta tragédia no Rio Grande do Sul. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente projeta o Inter na temporada diante de todo este contexto de dificuldades e o que o próprio Inter pensa. Eu vou começar o vídeo justamente por esta informação de bastidor. O prejuízo é irreparável para a dupla Grenal, o Juventude também tem um prejuízo, terá também o seu acúmulo de jogos, também teve dificuldades em treinamentos. O Internacional talvez tenha o estádio Beira-Rio somente a partir de setembro. E o seu CT mais para o final do ano, talvez entre outubro e novembro, dependendo da necessidade de replantio do gramado. E a gente vai atrás de informações, porque há uma dificuldade muito grande. O calendário deve passar por ajustes na reunião da CBF na próxima segunda-feira. A gente vai falando com as fontes. E como o Grêmio fez uma entrevista coletiva que eu julguei de muito abatimento, tanto do Renato quanto do presidente Alberto Guerra, uma entrevista em tom de muita preocupação, eu fui ver como o Internacional está se colocando, porque o Grêmio tem tido um discurso mais forte, por exemplo, não só no bastidor, mas público do Renato e do presidente Alberto Guerra, e eu acho legítimo esse discurso, de que se evite rebaixamento nesta temporada. E aí eu perguntei para algumas fontes do alto escalão colorado, o Inter está tratando com isso? Não, o Inter vai conversar, está alinhado, vamos ver na reunião da segunda-feira, mas a informação que eu tenho é que o Internacional não fará um ano apenas para cumprir o carnê, para cumprir o calendário sem sustos. O Inter não está ainda objetivando, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tão somente chegar a 45 pontos. O que eu ouvi foi, é jogo a jogo, e a partir daí vamos colocando os objetivos. O Inter não desistiu do ano, este é o ponto importante. Esta é a informação que eu obtive ao longo das últimas horas. O Inter não desistiu do ano, o Inter quer brigar por títulos, mas é sabedouro que terá enormes dificuldades. Imagina ter o estádio Beira-Rio somente a partir de setembro, com competições eliminatórias, e o Inter tendo que jogar em campo neutro, e esta é a realidade do momento. Talvez segunda quinzena de agosto, com sorte, com uma perspectiva muito otimista. Vamos começar na Sul-Americana, porque o Inter volta a campo terça-feira na Arena Barueri contra o Belgrano, que é o líder da chave, tem 9 pontos. O Inter terá 12 dias para decidir o seu futuro na Sul-Americana. Tá aí o calendário do Inter, então tem aí o jogo também no meio contra o Cuiabá, no outro sábado, dia 1º de junho. Depois na terça-feira na Bolívia contra o Real Tomayapo, que é o lanterna do grupo. Dá para ganhar, ainda que o Inter talvez já tenha aí possibilidades de desfalques pela data FIFA. E depois, no sábado, no Alfredo Jaconi em Caxias contra o Delfim, que está brigando também por vaga. Lembrando, só o primeiro colocado passa. Então, a situação da Copa Sul-Americana é a maior incógnita para o Internacional, porque é a retomada. Vamos ver como é que o grupo vai reagir do ponto de vista emocional e como o grupo vai reagir do ponto de vista físico. Esses times estão jogando. Eles estão com ritmo de competição. O Inter não. Ah, mas o Inter tem mais elenco. É verdade, mas o Inter não joga na sua casa. O Inter teria a obrigação de passar na Copa Sul-Americana em condições normais. Mas o Internacional tropeçou contra o Real Tomayapo, por exemplo, no Beira-Rio.
Então é uma incógnita a Sul-Americana. Acho que o Internacional tem perspectiva, sim, de alcançar a classificação, e classificação alcançada, indo para o mata-mata das oitavas, é um outro torneio. Aí o Internacional passa pelas oitavas, já começa talvez ter uma esperança de ter o Beira-Rio para mandar os seus jogos em casa. Então é uma encruzilhada este jogo, esta sequência de 11 dias, né? Belgrano, Tomayapo e Delfim. 3 jogos, 1 fora na Bolívia e 2 que o Inter é mandante, mas não vai jogar. Joga na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras, e joga no Jacone. Acho que dá para se classificar, lembrando, se o Inter ficar em segundo lugar, o Inter vai para uma repescagem da Copa, enfrentar os terceiros eliminados da Copa Libertadores da América. Mas tem uma perspectiva aí que eu acho que é bem viável o Internacional alcançar o primeiro lugar do grupo. Bom, Copa do Brasil. O Inter tem que jogar os 2 jogos com o Juventude, lembrando que o primeiro é fora de casa no Alfredo Jacone. A Copa do Brasil, o Internacional vai enfrentar um adversário que também teve problemas, mas que vai jogar contra ele Inter em casa, é uma vantagem. Mas o Inter vai para um confronto quase em condições de igualdade, do ponto de vista de prejuízo, com exceção de que não terá o Beira-Rio para o primeiro jogo. As datas marcadas, a não ser que houvesse uma... Não tem como, dia 31 de julho. As datas das oitavas hoje, né? Das oitavas, não do jogo com o Juventude, seria 31 de julho e 7 de agosto. Contra o Juventude não dá, não tem, é a terceira rodada, não tem data ainda para Inter e Juventude. Esses jogos não foram marcados e deve sair a partir da reunião do Congresso Técnico de segunda-feira na CBF, no dia seguinte deve sair uma data. Aí mesmo exemplo vale para o Grêmio contra o Operário. Então, o Inter não sabe quando vai encarar o Juventude, mas não vai encarar no Beira-Rio. Nas oitavas, para segundo jogo, aí é sorteio, aí tudo pode acontecer. O Inter passando pelo Juventude e o Grêmio pelo Operário pode dar Grenal. Aí já estão lá nas oitavas o Bahia, o Fluminense, o Bragantino, o Botafogo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, os grandes estão passando. Então o Inter passando pelo Juventude deverá jogar ainda uma fase de oitavas com o segundo jogo em campo neutro, se for ele o mandante, ou o primeiro comandante em campo neutro. É difícil eu projetar, por exemplo, o Internacional contra o Flamengo e dizer o Inter tem que passar. Eu tenho uma régua para essas competições como Copa do Brasil e Libertadores para o Grêmio, para o Inter, que a obrigação é chegar nas quartas. Né? Passa a fase de grupo, só que às vezes tu pega um gigante, o Inter já pegou o River Plate em oitavas. E eu não vou criticar o Internacional se cair fora numa oitavas de Copa do Brasil, se enfrentar um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Palmeiras. Eu não vou fazer essa crítica aí. A gente tem que ser um pouco condescendente com este momento da dupla Grenal e também do Juventude. O momento é de extrema dificuldade, não trabalhar na tua casa, não ter o teu CT, não ter o teu estádio para fazer treino de reconhecimento, para ter o calor da torcida, é muito mais difícil. O Inter só terá o estádio Beira-Rio provavelmente a partir de setembro. O Grêmio talvez, o presidente Guerra disse ontem, talvez não tenha este ano. Talvez, acho que é uma tendência de ter ali na frente, talvez outubro, novembro, numa perspectiva mais favorável. Então eu tenho que ter eu tenho que ter condescendente com isso, entendeu? Eu tenho que aceitar tem que ter essa benevolência de aceitar que há um prejuízo. E nas oitavas, se o Inter passar pelo Juventude, numa condição mais parecida de prejuízo, aí é um sorteio. Não tem pote 1 e pote 2. São todos o mesmo pote, tira 2 e vão se enfrentar, provavelmente com o Inter não jogando no estádio Beira-Rio. Bom, no Campeonato Brasileiro, eu acho realmente que o Inter pode mais do que apenas ficar lutando para escapar de rebaixamento. E eu acho que a tendência é que tenhamos, sim, o campeonato com o rebaixamento. Acho que a CBF não será sensível. Né? Observem, eu vou pegar até a tabela aqui. O Internacional, que na tabela do Campeonato Brasileiro, na tabela atual, 2 jogos atrás, o Inter é 10º. Né? Tem 7 pontos, um bom aproveitamento, né? 58% 10º. Quando a gente vai para os aproveitamentos, né, o campeonato que tem o Atlético Mineiro, vejam como esse campeonato é muito inicial ainda, né? O Atlético Paranaense é o líder, né? E é líder por aproveitamentos. O Bahia é o segundo colocado também por aproveitamentos, empatados, inclusive, com 72%. Estou vendo a tabela aqui. O Cruzeiro é o terceiro com 66%, Flamengo é o quarto com 61%, o Atlético é o quinto com 60%, o Inter é o sexto colocado por aproveitamento com 58%. O Grêmio é o 10º com 50%. Então, é um bom aproveitamento internacional e eu acho que o Inter pode se manter no primeiro pelotão. Ah, mas vai ficar 3 meses sem o estádio. Uma tendência de queda. Eu acho que o Inter no Campeonato Brasileiro tem condições, se não tiver o Beira-Rio até agosto, de permanecer no primeiro bloco, né, entre os primeiros 10, e depois com o Beira-Rio, como o Inter tem, na minha opinião, um grupo qualificado, como o Cudê
vai ter tempo para minimizar o desgaste e o prejuízo físico que se teve nesse quase mês de parada. Eu acho que o Inter pode, a partir daí, ficar brigando por uma vaga em Libertadores da América, tentando um G4, tentando um G5. Ah, mas o título é impossível? Não, não é impossível. Mas que o título seja viável, o Inter vai ter que jogar muito mais do que se esperava nesta temporada, e com todas as dificuldades, e seria importante que o estádio Beira-Rio tivesse liberado antecipadamente, talvez na metade de agosto. Ou a CBF possa mudar um pouco o calendário a partir da reunião na segunda-feira. Então a minha projeção é essa, Sul-Americana, tudo em 11 dias, é a maior incógnita que... 12 dias, é a maior incógnita porque a gente não sabe como o Inter volta, mas eu acho que tem uma perspectiva para conseguir a classificação em primeiro lugar da chave. Copa do Brasil, é sorteio depois se passar pelo Juventude. Acho que pode passar sim pelo Juventude, acho que tem condições, e aí é sorteio, não jogando no Beira-Rio. Aí é um imponderável de sorteio, tu pode pegar o Bahia, mas tu pode pegar o Flamengo ou o Palmeiras com o segundo jogo fora de casa e não ter nem o primeiro em casa. O Campeonato Brasileiro, entre os 10, com um sprint, com um estádio antecipado, quem sabe ficando um pouco acima na tabela. Tem chance de título? Tem. Especialmente nas competições eliminatórias como Sul-Americana e a Copa do Brasil, se o sorteio ajudar um pouco. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui, ó, o nosso Pix solidário do Debate Raiz. Aponte a câmera do teu celular para esse QR Code, ele vai te encaminhar para um copia e cola de um Pix, uma chave Pix, aí depois tu vai no teu aplicativo. Se tu tiver condições de fazer a tua doação, é muito bem-vinda neste nosso projeto de corrente solidária com as vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul. A Mais Ágil está comigo nesse meu vídeo, é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos do teu fundo de garantia. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário, clica ali, conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp. Mais Ágil, 10 anos do FGTS na tua conta de forma rápida, o link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.